Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e ele vos exaltará. Shalom! Olha que palavra boa! Aqueles que se ajoelham, que fica de joelho perante Deus, ficará de pé perante reis, autoridades e todos os inimigos. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a palavra. Este é o mandamento. Este é a nossa meditação para hoje. Você aceita? Você topa meditar comigo um pouquinho mais na palavra que cura, liberta, salva, restaura, renova e ainda leva para o céu? É a palavra de Deus. Não é a palavra do Flávio, do evangelista Flávio, não. É a palavra do nosso Deus, do Deus que habita você, do Deus que está aí do teu lado, do Deus que te amou de forma tal maneira e do Deus que de forma sacrificial enviou o teu único filho, unigênito, para pagar o seu preço de pecado, para verter o teu sangue. E de forma sacrificial, esse Deus esteve nessa terra e vestiu a nossa pele, sentiu as dores que sentimos e chorou. Ele não é indiferente a minha e nem a tua dor. Então lembre-se de uma coisa. Hoje o mandamento é: aquele que fica de joelho perante o Senhor, perante o Yahvé, Yeshua e Jeová, vai ficar de pé diante de situações, diante de lutas, batalhas e será vencedor. Amém? Eu quero trocar aqui a versão da Bíblia. Acabamos de ler uma versão João de Almeida, atualizada, pentecostal, e agora vamos ler a King James, também atualizada. E diz assim, nós começamos a ler aqui em São Tiago, o apóstolo Tiago deixou escrito para nós essa carta, em Tiago, capítulo 4 e versículo, vamos ler do 8 até o 10. Acompanha comigo a leitura, e se possível de voz alta, para que o seu ouvido produza fé. Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então toda vez que lemos a palavra, a nossa fé é aumentada, a nossa fé é acrescida. E assim nos convertemos, e assim nos convencemos de quem somos, e deixamos pela palavra sermos santificados, sermos limpos, sermos restaurados, sermos enxertados no Senhor. Amém? Então vamos lá. E diz assim, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Olha o mandamento. Que eu e que você possamos ir a Deus. Como é que vamos a Deus? De forma prática. Através da oração, da intercessão, da súplica, da ação de graça, de jejuns, né? E assim vamos a Deus. Qual a outra forma de falarmos com Deus? Né? De ouvirmos Deus? Através da palavra, através da meditação, da leitura, e assim estamos nos relacionando com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Pecadores, limpai as vossas mãos. Salmos 24 diz, quem é digno de entrar no santo dos santos? Quem é digno de subir no monte do Senhor? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Então aqui diz a palavra, pecadores, nós pecadores, limpai-vos as vossas mãos e os vossos corações, vós que sois de duplamente, de mentes, aqui diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes mentes divididas pelas paixões, purificai os vossos corações. Mentes divididas pelas vossas paixões, né? Gálatas diz que vivemos uma novidade de vida. A partir de que aceitamos Jesus como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, como o nosso Remidor, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Então, novidade de vida, ou seja, cada dia estamos morrendo, cada dia estamos entregando a Deus as nossas paixões mundanas, porque Gálatas 5, 16 em diante diz que a carne tende para as paixões da carne, mas o Espírito para as coisas do Espírito, para as coisas do reino, para as coisas da eternidade. Então,
cada dia que vivemos e que renunciamos o nosso eu, renunciamos a nossa carne, renunciamos ao pecado, olhando para a cruz, olhando para o sacrifício de Jesus na cruz, para o amor tal, ágape, que Deus, o soberano Deus, por nós entregou o teu filho. Então, quando olhamos para todo esse sacrifício, para todo esse amor, então nós valorizamos o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós, o que o Espírito Santo tem feito em nós e por nós e através de nós, e aí nós estamos morrendo. Ou seja, quando nós dizemos não para os desejos pecaminosos que afastam nós de Deus e que entristecem o Espírito Santo, estamos vivendo em novidade de vida e assim estamos limpando a nossa mão e a nossa mente e o nosso coração. É isso que está dizendo essa palavra. Purificai os vossos corações. Quando fala na Bíblia coração, fala do intelecto, da mente, dos sentimentos. Sede das emoções. E no verso 9. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso e planteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, quando nós olhamos para nós, quando olhamos para Deus, nós entendemos quem Deus é. A tua santidade, a tua soberania, as tuas misericórdias, a tua graça, a tua grandeza, né? Deus é o único digno de honra, glória, louvor e adoração. Então, quando olhamos para Ele, também olhamos para nós. E quando nós fazemos a autorreflexão, a autoanálise, porque é necessário que façamos isso, e aí nós vemos quem somos. Mesmo que com todas as nossas forças, com todo o nosso intelecto, todo o nosso entendimento, que nós a gente estamos vivendo há tempos de guerras, né? O Oriente Médio, Palestina, né? Os Estados Unidos tentando apaziguar, enfim, tudo jogo de política, tudo jogo de interesse, e na verdade a gente vê que o humano, que nós seres humanos, mesmo com vontade, mesmo com todas as forças, é sempre uma troca, sempre um jogo de interesse, e na verdade com todos os esforços, nosso mesmo, nós não vamos chegar em lugar nenhum. O apóstolo Paulo diz, em Coríntios 13, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu tivesse todo o dom, toda a ciência, toda a fé, de tal ponto que eu falaria, este monte vai de um lado para o outro, ainda que tudo eu fizesse, que desse o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, disso nada seria. Disso nada aproveitaria, ou seja, eu não chegaria em lugar nenhum. E aí você vai para 1 de João 4,8, o amor é Deus. Quem é amor? Amor é o fruto do Espírito Santo, do Deus do Espírito Santo que deposita dentro de mim e dentro de você. E de forma prática vão colher em nós esse amor. Ou seja, o amor ele é o quê? Ele é longânimo, ele é sofredor, ele é benigno, ele é misericordioso. O amor não é altivo, o amor não busca os seus próprios interesses. Antes, o amor é paciente, é bondoso. Então, quem é amor? Deus é amor. 1 de João 4,8. Então, quando Ele está em nós, quando conhecemos alguém espiritual, quando conhecemos alguém que serve a Deus, quando conhecemos uma árvore, ou seja, você chega debaixo de um pé de mangueira, ou debaixo de um pé de caju, ou debaixo de um pé de uva, de amora, e quando você olha e você olha o fruto, você identifica, esse é um pé de manga, esse é um pé de laranja, esse é um pé de caju. Por quê? Porque está dando fruto e pelo fruto se identifica aquela árvore. Então, quando olham para o cristão e ali vê o brilho do Espírito Santo, vê, né, a pessoa mais calma, porque aquelas pessoas que dizem, esse é meu jeito, esse é meu gênero, ninguém muda, ninguém... Mas se você é uma pessoa que serve a Deus, se você é uma pessoa que o Espírito Santo te abraçou, que o Espírito Santo vem transformando a sua vida, você não é mais aquela pessoa. E se você então você não conhece a Deus. Porque 1 de João 4,8, Deus é amor. E aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama, é mentiroso. Se faz mentiroso. E não é filho de Deus, mas filho do diabo. Né? 1 de João 3,8, porque o diabo toda a vida mentiu e para isso nasceu. E até o fim vai mentir.
Ele é o pai da mentira. Então, quando você fala que ama, mas não tem atitudes de amor, que é o amor em ação, que é a caridade, então você não conheceu a Deus e Deus não habita em você. Mas existe um convite prático para hoje. Aceite esse Deus como seu único e suficiente Salvador e ele vai te transformar de glória em glória até ser dia perfeito. Então, nós não amamos por nós próprios. Nós não fazemos o bem por nós próprios, porque de nós mesmos de nada temos. Não somos suficiente em nada. Nós somos como trapos, como trapos imundos, né? Somos pó. O que é a vida do homem? Como uma relva, como uma fumaça, como um vapor, que hoje está vivo e vigoroso e amanhã já era. Você já viu descer a sepultura pessoas fortes, musculosas, atletas? Se você não viu, você já ouviu falar, né? Morre todos os dias. A criança, o adolescente, o jovem, o vigoroso, o forte, o rico, o pobre, todos os morrem. Todos vão à sepultura, né? Então, não existe grandeza em nós, a menos que o Senhor esteja em nós. E aí, ele vai trabalhar em nós, por nós e através de nós. E aí sim, nós vamos refletir a glória e a mente de Cristo. E vamos viver nesse amor. Pois o amor une perfeitamente todas as coisas, o amor cobre multidão de pecado e o amor une, né? O amor perdoa, o amor transforma, o amor renova. E é o que diz essa palavra. Humilhai-vos perante Deus. O que quer dizer essa palavra na forma prática? É que quando você reconhece as suas mazelas, as suas manchas, o quanto miseráveis somos, o Senhor nos exalta. Porque aí ele nos conserta, aí ele nos perdoa, porque nós arrependemos das nossas fraquezas, das nossas falhas, e todos os dias, quando você aceita Jesus, você vai para a oração do Pai Nosso, não é perdoa os nossos pecados, mas perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Lembrando que é uma situação recíproca, ou seja, se eu não perdoar, diz em Mateus 6, 14 e 15, se eu não perdoar o meu irmão que me ofendeu, que tem dívida comigo, que tem pecado comigo, que tem falha comigo, Deus soberano também não perdoa. Na verdade, sequer vai ouvir minha oração. Então é muito grave isso, é muito sério isso. Então se o teu irmão tem algo contigo, antes de ofertar a Deus uma oferta, vá ter com ele e depois volta e faça a tua oferta. Tá bom? Essa é a palavra para hoje. Que Deus possa te abençoar, possa te consagrar e que você entenda. Aqueles que ficam de joelho perante Deus vai ficar de pé perante reis e autoridades e vai glorificar o nome do Senhor. Tá? Essa é a palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te consagra no nome de Jesus.